No Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas e boa tarde, telespectadores da TV Atitude by Web, que eu acho que é o nosso futuro, né, o projeto vai ser da nossa TV Atitude. Então, falar sobre as nossas eleições. Então, estou aqui à disposição para você, Dr. Bastos, fazer algumas indagações e eu poder. Pois é, tentar. Nós tivemos aí, uma coisa que eu acho que a gente tem que dizer, nós tivemos o retorno da família 11 ao poder, ao executivo municipal. Família 11 é essa que há 4 anos atrás teve uma derrota muito poderosa, uma diferença de votos muito grande, quase 2.800 votos, e agora retorna justamente a família 11 com a liderança de Padre Marques, que conseguiu transferir votos para o Dimas Cruz, e agora volta para administrar o município de Itapajé. A primeira pergunta que eu faço ao senhor como é que o senhor analisa essa volta de uma administração, de um grupo que administrou e não foi muito bem avaliado na eleição, né? E o que é que o senhor acha que pode ser feito de forma diferente pelo Dimas Cruz, para que ele também não sofra o mesmo problema que Padre Marques quando se houvesse a reeleição, né? Pois é, eu não gosto nunca de dizer que político morre, político se enterra, porque se você analisar há 8 anos atrás, né, quando o Padre Marques ganhava a eleição, né, de uma maneira pequena, margem pequena, mas dizia-se que, bom, o Batista Braga acabou-se, o grupo do Batista Braga acabou-se. E o padre começou a gestão difícil, né, mas teve conquistas, né, foi na época, nós tivemos aqui o nosso reservatório foi conquistado, né, com o Cid Gomes, Zezinho Albuquerque e algumas lideranças aqui do município, claro, todos fizeram parte. E termina o mandato do Padre Marques e o Batista Braga volta, né, colocando o filho naquela mudança de última hora, mas valeu. Ciro Braga, que representa exatamente o pai, foi eleito prefeito. Então, aquele que a gente imaginava que estava sem mais nenhuma condição, de repente ressuscita politicamente, né? Logicamente que o ressuscitamento aqui é político. Então, eu não gosto de dizer que as pessoas, que o político acabou-se. Não. Realmente foi uma conquista, né? E com isso aí o Padre Marques, aquela história, se você não faz uma boa campanha, se você não faz uma boa administração, daqui a 4 anos as coisas podem mudar. Claro que podem mudar. Vai depender de quê? De uma boa gestão, uma gestão séria, uma gestão competente, uma gestão transparente, uma gestão honesta, que eu acredito, e, de certa forma, ética. Nós temos que botar a ética na política, meus amigos. Isso é que tem transformado, tem mudado, tem tirado partido, tem, de certa forma, transformado, porque o povo não aceita mais. É essa a nossa grande lição. O povo está mostrando que quer mudanças, quer pessoas competentes, quer resultados, quer uma saúde de qualidade, quer uma educação de qualidade, quer segurança, antes de tudo, quer segurança pública, né? Quer a liberdade de ir e vir, e quer a transparência. Ele não gosta que as pessoas fiquem guardando, escondendo, não. Tem que ser transparente. Hoje nós temos redes sociais, nós temos emissoras de rádio, nós temos jornais, enfim. Nada mais fica encoberto. Então, se você faz uma gestão séria, uma gestão competente, dando resultados, mostrando para onde vai o dinheiro público, é importante. Dinheiro público não pode ir para bolso de particulares, indevidamente. Então, na hora que isso acontecer, se perpetua. Mas se não houver isso, com certeza, daqui a 4 anos haverá mudanças. E sempre haverá mudança, porque o povo não aceita mais. O povo não aceita mais ser enganado.
O povo não aceita mais prometer e não cumprir, né? Essa é a grande lição que o povo, né, coloca para os políticos enxergarem. Então, se o prefeito do dia 1º de janeiro, Dimas Cruz, fizer um governo sério, um governo transparente, um governo comprometido com a sociedade organizada e ética, um governo dando resultados na saúde, melhorando a educação, segurança, como falei há pouco, urbanizando a cidade, trazendo emprego, não precisa ser nem da China, pode ser daqui mais de perto, mas trazendo emprego para o município, gerando emprego e renda. Doutor, ele se imortaliza no poder. Agora, não fazendo, com certeza, as coisas mudam, as coisas, né, as pessoas não aceitam, eles estão menos tolerantes. Os eleitores hoje estão menos tolerantes e eles querem executivos, gestores eficazes, com resultados rápidos. Por que que lá em São Paulo nós tivemos aquela verdadeira, uma verdadeira revolução? O PT era dono de São Paulo, de repente chega lá um empresário, não sei nem o que é que ele faz, de mídia, né, que ele tinha um programa na televisão, e ganha no primeiro turno de todos, né, de Marta Suplicy, de Radar, de Russomano, enfim, de todos os políticos profissionais, porque ele dizia que não é político. Na realidade ele disse que não é, ele é político, ele é um profissional político e não um político profissional. Ele tem que fazer a diferença, porque em você eu posso ser um político, mas não sou um político profissional, que vivo da política. Porque a diferença, e é isso que eu faço aí um apelo, principalmente para esses jovens, que não precisa se transformar em políticos profissionais, viver da política. Vá fazer a sua atividade e faça a sua colaboração na política. Porque política não é meio de vida, é bom botar isso na cabeça. Política não é meio de vida, você faz lá, dá sua contribuição, depois sai, pode voltar mas vá trabalhar, vá fazer sua faculdade. Não tem sentido você botar jovens, né, recém-saídos do segundo grau para política, antes de fazer uma boa faculdade, ter a experiência, vai fazer uma pós-graduação, pega lá a tua estrutura, monta lá teu emprego e depois tu vai dar a tua contribuição. Então é muito importante que os nossos jovens, que eu gostei, nós estamos trazendo uma juventude aí muito importante aí para a política, renovando, mas precisa ter essa visão. Política não é profissão. Você pode ser um profissional que vai dar sua ajuda à política. Essa é a função dos nossos jovens que nós precisamos. E não queremos os profissionais políticos, porque nós sabemos aonde vai parar. E não é bom. E não é bom o final dos profissionais políticos que nós estamos vendo hoje aí. É só olhar aí para o cenário, é só olhar para a imprensa que vocês vão ver o final. Então, vamos precisar de profissionais, de engenheiros, de médicos políticos, de administradores políticos, mas não políticos profissionais, porque o final é o pior possível. Doutor Bastos, dentro desse cenário que hoje Itapajé vive, com a vitória de Dimas Cruz, como é que o senhor imagina que deva ser a composição do secretariado? A gente sabe que, na maioria das vezes, se prevalece o critério político daquelas pessoas que apoiaram a candidatura, daquelas pessoas que, notadamente, a gente sabe que tem alguns interesses, até mesmo em prestação de serviço dentro da cidade, mas a gente também espera que essas pessoas, se essas indicações aconteçam, sejam de pessoas capacitadas, pessoas técnicas, né? Como é que o senhor espera, o senhor que, me parece que o senhor foi contemporâneo do vereador Dimas Cruz, sim, né? Sim, o senhor já sim. Conheço há muito tempo. Como é que o senhor espera esse perfil do secretariado dele? Bom, nós fomos vereadores, se eu não me engano, em 94, 93, inclusive, no episódio interessante, foi na construção da Câmara Municipal de Itapajé. Ele foi uma das pessoas importantíssimas, me ajudou muito, né? Foi
porque lá nós tivemos um fato interessante. Os vereadores ajudaram a fazer a Câmara emprestando dinheiro. Eu lembro da vez que nós fomos lá conversar com o prefeito e ele foi exatamente o meu companheiro nessa visita, quando nós não conseguimos os repasses, porque a prefeitura passava por uma dificuldade. Eu digo, Dimas, nós vamos ter que fazer aqui um sacrifício do próprio vereador. Nós vamos fazer um pedido, uma espécie de empréstimo compulsório. Cada vereador vai emprestar 20% do seu salário para que a gente possa concluir aqui a nossa Câmara Municipal. E ele foi um dos grandes incentivadores e me ajudou bastante na hora lá quando eu fiz o discurso solicitando a todos os vereadores que fizessem esse sacrifício. E graças a Deus foi quase 100%. 99% dos vereadores ajudaram. Né? Então foi por ele, né, exatamente com ele, que a gente conseguiu fazer essa conquista para o município de Itapajé, que foi a construção da nossa Câmara, que nós derrubamos, porque achávamos que iríamos receber recursos, né, extra. Quando nós não conseguimos, nós estávamos fazendo as nossas sessões lá no Centro Social Urbano, porque a Câmara já estava no chão. Então, ele foi um dos parceiros que nos ajudou bastante, né, e foi uma das peças-chave para que a nossa Câmara, que hoje essa beleza estética foi iniciada na nossa gestão como presidente. Então, o Dimas foi uma pessoa que foi sempre vereador, atuante, né? Ele como advogado conhecia muito de lei, né? Mas sempre dedicando ao seu trabalho. Aquela história, o Dimas era um político, era um profissional que estava na política, porque ele tinha o seu trabalho, ele tinha a sua atividade, não era só política. E agora ele vai fazer exatamente essa contribuição dele à política, à sociedade que ele vive, que ele nasceu. Então isso é fundamental e eu espero. E sempre falo, eu lembro que na época do Padre Marcos eu disse, na época do Batista, você vai depender o seu futuro governo da sua escolha, do seu secretariado, né? Se você tiver a capacidade de escolher um bom e força, porque tem que ter força, porque às vezes você tem vontade, mas não tem força. Então você tem que ter, além da vontade, você tem que ter força de escolher com mérito, a história da meritocracia. Eu vou botar uma pessoa na educação que ele possa fazer a alavancagem que eu preciso para educar. Nossa educação está em uma situação crítica, né, do Brasil todo, e a do Ceará não é diferente, a do Itapajé também não. A saúde também muito criticada no Brasil todo também, no Itapajé não poderia ser diferente. Então, é botar pessoas que tenham competência, compromisso e possam se dedicar. Não adianta botar uma pessoa para vir aqui assinar um papel, não, ela vem de terça-feira, ela assina aqui, mas na quarta, quinta ela vai... Cara, nós estamos perdendo tempo. Então, é importante que venha uma pessoa que tenha conhecimento, tenha competência e tenha vontade de fazer. Então, se o Dimas Cruz conseguir, e o Jonairto conseguirem formar uma equipe, mas uma equipe padrão, uma equipe de valores, para ajudá-los a conduzir, com certeza o fardo fica muito mais leve, porque para você ficar, aí o fulano, o secretário tal, não tem experiência, o outro não foi indicado, ninguém pode mexer porque foi fulano que indicou. Isso aí é extremamente preocupante se isto acontecesse, que eu não acredito, eu espero, porque a nossa sociedade hoje vai cobrar e cobrar caro. Está diferente do passado. Antigamente era assim, mas agora não é mais. Então sempre coloque essa vírgulazinha e acrescente. Sempre foi assim, mas agora não é mais. O povo está exigindo e nós temos que dar esta resposta. Então, respondendo a você, Ruth, se ele tiver a vontade e a força de escolher por méritos ao secretariado,
eu vou aqui bater palma e com certeza esperar uma boa gestão. Agora, se for escolher secretários por indicações políticas, por isso, por aquilo, e esquecer a meritocracia, ele já começa errado, e eu já antecipo que ele não poderá fazer um bom trabalho. Por quê? Porque você não pode tocar isso aqui a 2 a 4 mãos, não. Tem que ser, no mínimo, a 18 a 20 mãos, que é exatamente o secretariado ajudando. Bom, deixa eu lhe passar aqui um pensamento que eu tenho, para que o senhor possa me dizer se eu estou correto ou não. No meu entendimento, pelo que eu vi do resultado da eleição, quando o candidato Dimas Cruz teve pouco mais de 40% dos votos, o Tony Cruz teve 34,31% dos votos, o Kelsey Forte teve pouco menos de 20% dos votos e o Edgar Martins com 5,47%. Na minha opinião, eu acredito que o que determinou o fator preponderante da vitória do Dimas Cruz foi a candidatura de Kelsey Forte. Por que eu digo isso? Porque, no meu entendimento, eu acho que o perfil do eleitor do Kelsey Forte é muito parecido com o eleitor do Tony Cruz, com o eleitor do Batista Braga. O senhor acha que faz sentido isso que eu estou dizendo? Se não houvesse a candidatura do Kelsey, nós poderíamos ter tido um outro Cruz vencendo a eleição? É possível. Agora, não vamos esquecer, né, que quem estava disputando, né, a gente sabe que são duas pessoas maravilhosas. O Tony Cruz é um grande empresário, uma pessoa que tem um serviço prestado ao município e às pessoas, principalmente a mais carentes. Quantas mil vezes, eu vou dizer assim, Tony não ajudou a um e a outra ali que chega com a necessidade premente, e ele tem um coração grande, ele sempre foi uma pessoa muito generosa. O Tony era conhecido por ajudar as pessoas, por ter ajudado o Batista Braga, por ter ajudado o Tony Cruz, e a gente até dizia, por que o Tony nunca se candidata? Aí ele teve essa oportunidade, né, já numa idade bem madura, não vou dizer avançada, mas madura, né, quando ele poderia ter tentado isso há muito mais tempo. Mas ele é sempre das pessoas que primeiro ele pensa nos outros, depois ele pensa em si. E ele foi talvez até por uma amizade muito grande que ele tinha ao Batista, que uma época foi, né, separaram-se, mas depois voltaram e eles ficaram muito amigos. Então, apesar disto, e o Dimas a mesma coisa, uma liderança, né, importante, não tinha assim o peso de ser, mas o que estava na briga aí era Padre Marques apoiando o Dimas e Batista Braga apoiando Tony. Mesmo, eu não estou esquecendo o valor dos dois, claro que não. Mas, só que o Kelsey entrou na terceira via, né? Terceira via, e o Edgar entrou na quarta via. Nesse aspecto aí, com certeza, o modelo do Kelsey é mais parecido com o modelo do Batista Braga. Eu concordo com você. Então, ele tirou mais eleitores do Batista Braga do que eleitores do Padre Marques. Eu concordo com você. Então, exatamente porque é parecido. O modelo Kelsey é um modelo populista, né? Apesar de ser um jovem, mas ele criou aquele modelo populista. E ele, com certeza, tirou mais votos do Batista Braga, quer dizer, dos votos do Tony, do que do Padre Marques, que seriam os votos para o Dimas Cruz. Eu concordo com você, realmente, mas se tivesse feito uma pesquisa, né, se você não votar no Kelsey Forte, você votaria em quem? Era uma coisa simples que a gente saberia. Teríamos uma estatística, uma estatística, né, verdadeira e real, mas não sei se alguém fez isso. Mas é interessante até para que a gente possa, né, confirmar essa sua pergunta. Bom, doutor Bastos, em se tratando de Câmara Municipal, nós tivemos aqui a composição da Câmara e eu queria lhe passar assim, alguns números que eu acho que é interessante. A legislatura que acaba agora em dezembro, nós temos apenas uma mulher na Câmara, que é a vereadora Estelinha, que por alguns motivos não pôde se candidatar à reeleição.
E agora nós temos duas vereadoras eleitas, a Isa do São Miguel e a professora Glaucia Araújo. Interessante que são duas vereadoras eleitas em localidades que, pelo menos no São Miguel, eu sei que não tinha nenhuma representação na Câmara. O São Miguel ficou um tempo sem representantes da Câmara. E a Glaucia Araújo, que é uma professora da Soledade, que tem uma liderança naquela localidade muito grande. Então isso também é um fato que eu acho curioso, que são duas mulheres que estão na Câmara e representando localidades específicas, né, regiões específicas do nosso Itapajé. Um outro assunto importante, que isso foi até alvo de um comentário meu aqui, tanto no domingo quanto no jornal de ontem, aliás, de segunda-feira, é de que nós tivemos 4 vereadores eleitos, todos eles com muito serviço prestado à saúde. Não é à toa que 2 deles têm o nome saúde, tinham o nome de saúde nos seus nomes de candidatos. O Samuel da Saúde, o Demar da Saúde, a Isa do São Miguel, que faz um trabalho fantástico, e também depois eu fiquei sabendo que o Carlinhos Motos também tem esse tipo de prestação de serviço, de levar os pacientes que não têm atendimento aqui, conseguir consulta, exames em Fortaleza e levar o pessoal para esses exames e essas consultas. Então, dados importantes, né? E isso é quase uma consultoria, isso demonstra exatamente que a nossa gestão estava sendo complementada por essa ação social, por essa assistência social desses amigos que resolveram ajudar a comunidade e, em troca, logicamente, receberam os votos da grande quantidade de pessoas que eles faziam essa assistência social. Exatamente um dos problemas do Itapajé, que é exatamente a saúde. Verdade. E eles faziam exatamente, ou trazendo para cá, ou levando para Fortaleza, ou ajeitando. Que eram 2 políticas que se tinha, na saúde, né? Uma era da ambulância, de se transportar o paciente, aquele que estava internado, ou que buscava o tratamento no hospital, e essa de se fazer esse trabalho preventivo de consulta, ou até mesmo de tratamentos que aqui não se tinha, de consultas e exames em Fortaleza. Então eram as 2 políticas que a gente tinha. Exatamente. E é um desafio para o novo prefeito. Sim. Eu ontem conversava com um amigo e ele dizia, tem um município, São Gonçalo do Amarante, que quando o gestor atual pegou o município há 4 anos atrás, 3 anos e 9 meses, o município tinha 2 ambulâncias e hoje tem 27. Eu diria, você acha isso uma grande coisa? Eu acho isso preocupante. Era para não ter nenhuma, para que as coisas fossem feitas em São Gonçalo do Amarante e não a história da ambulância terapia. É como dizia, não sei se era o Ulisses Guimarães, ou não sei qual era o presidente, que o melhor hospital de Brasília é a ponte aérea Brasília-São Paulo. Quer dizer, isso é ruim. É importante que as pessoas resolvam seus problemas, pelo menos a grande parte dos seus problemas, no município. Como é que faz isso? Melhorando o atendimento local. Se você analisar de 20 anos atrás, a nossa saúde praticamente está estática, não conseguiu evoluir. Nós não conseguimos evoluir. Então, fica aí mais um desafio grande para o futuro prefeito. O atual não, porque tem 2 meses, 3 meses de mandatos. Mas para o futuro prefeito, para debruçar-se em cima desse problema e tentar melhorar. Nós não conseguimos avançar nessa área importante que é a saúde. Nós aumentamos os PSF, eu acho que nós tivemos aumentado, isso é importante também, porque é o atendimento básico, Mas era importante ter um secundário, ter aqui especialistas, consultando a nossa estrutura melhorada, que nós sonhamos aí numa melhoria no hospital, com melhores condições de atendimento. Então, são coisas que está ainda dando condições de eleger vereadores, mas esses vereadores poderiam estar fazendo mais outras coisas e deixar essas coisas para serem resolvidas aqui no município, sem precisar do favor pessoal, porque falta isso, falta aquilo, e no final termina
o povo sofrendo, porque a minha preocupação é exatamente o sofrimento do povo. Muito bem, e eu estou aqui pesquisando aqui na internet o seguinte, que eu queria trazer o comentário do Dr. Bastos a respeito desse dado que eu vou trazer. Mas antes de eu trazer essa informação, vamos aqui. Dr. Bastos, nós tivemos, além da Isa de São Miguel, com 1.956 Foi votos. a campeã de votos? Campeã de votos. Rapaz, me surpreendeu. Aliás, eu não sabia que a Isa, né, tinha essa popularidade, né? Agora, era uma carência que São Miguel tinha. O maior distrito de Itapajé não tinha um representante, não é verdade? Sim. Não tinha um representante. Isso era lastimável. Até bem pouco tempo, um distrito que queria se emancipar para ser município. Então, Isa, a sua tarefa é uma tarefa importante. Defender os interesses do município de São Miguel, de Iratinga. Bom, conclua aí, eu só fiz fazer uma... Pois é, esse dado aqui que eu vou lhe trazer é o seguinte, ainda continuando nos 3 primeiros, nós tivemos o Bruno Francisco, que aumentou a sua votação. Né, que também tem um trabalho na área de educação, né, e muito bem relacionado. Né, é importante que a juventude com métodos novos, juventude tem que ter métodos novos, não vamos, né? É importante que os modelos sejam renovados. Ele foi um dos poucos vereadores que conseguiu aumentar a sua votação. Ele teve na eleição passada, se eu não me engano, 1.350 votos, 1.355, e agora aumentou um pouco para 1.499 votos. Pois é, ele estava ligado a um dos tios, era o tio Dimas, né? Ao Dimas, né? Então, normalmente, e o Francisco era ligado ao irmão, né? O Francisco Cruz. Foi ao eleito Dimas também. Ao Dimas também. Ligado ao Dimas também. Dimas, né? A mesma coligação. Mesma rapaz, coligação. Então parabéns. Rapaz, eu acho que foram os grandes vitoriosos, viu? No caso do Chico Cruz, ele caiu um pouquinho na votação dele. Mas é porque a votação dele foi pro Bruno, viu? Ele na eleição, mas foi muito pequeno. Ele teve 960 votos na passada e nessa agora ele teve 829. Agora, uma pessoa me chamou muita atenção aqui, o resultado, do Edinho, o filho do Idé. Pois é. O Idé que na eleição passada teve 2.286 votos, e foi o mais votado, mas nessa eleição mostrou que tem um poder de transferência de voto muito grande. Pois é. Porque ele passou para o filho dele 1.444 votos. Certeza. Então isso mostra a força do... É incontestável aí a liderança do Idé, lá do camarada, o nosso grande Expedito Coité, meu amigo, Dona Zilmar, um abraço aí para os meus amigos lá do Camará, hoje morando aqui em Itapajé, mas são pessoas muito boas, viu, que nós temos assim um respeito e uma admiração muito grande. E o Idé, exatamente, é o herdeiro, né, é o dono do lastro, como se diz, e ele tem uma liderança muito grande. E o Hernando, que é seu cunhado também, não vamos esquecer. O Hernando teve uma queda pequena, né? O Hernando também faz parte do clã, né? Do clã Expedito Coité e Zilmar. Isso. Que é casada com a filha do casal. O Hernando teve na última eleição 1.700 e poucos votos, agora teve 1.400 votos. O Hernando foi o 4º colocado Muito voto. Ou seja, Edinho e Hernando, né? Que o Hernando é tio afim do Edinho, né? Porque é casada com a tia do Edinho. Então eles dois foram quase 3.000 votos. Isso. Quase 2.848 votos. É uma votação expressiva, sem nenhuma dúvida. Só para você ter uma ideia, a diferença do Dimas para o Tony foi 1.760 votos, né? No caso do Josifran Alves, ele também teve uma queda muito ligeira nos votos, ele teve 1.300 e poucos votos, agora teve 1.291 também. Outra liderança importante, eu quero aproveitar também e mandar um abraço para a dona Francisca Alves. Dona Francisca Alves, né, que tem 2 filhos, um vereador e outro vice-prefeito, né, que já tinha sido vice-prefeito, agora voltou à vice-prefeitura. Jonair tinha sido vice-prefeito do Padre Marques. Isso. E anteriormente ele era vereador e ele chegou a ocupar a presidência da Câmara, segundo o Rafael Barbosa.
Né, o Rafael, nosso historiador político, pois é. Então, é outra liderança importante que sai também muito bem nessa eleição. É exatamente a família aí da dona Francisca Alves, essa nossa amiga lá de São Tomé. Um abraço para todos os amigos lá de São Tomé, que tem essa grande líder, né, que é a dona Francisca Alves, que tem esses 2 filhos ilustres, um vereador e o outro agora vice-prefeito de Itapajé, a partir do dia 1º de janeiro. Isso. Nós tivemos também, já que a gente está falando sobre alguns resultados, João Camará, esse teve a maior queda, né? João Camará, que juntamente com o Idervaldo Rocha na eleição passada, foram os únicos que ultrapassaram a marca de 2.000 votos. O João Camará teve 2.008 votos. Nós tivemos agora o João Camará caindo a sua votação para 1.106 votos. Foi uma queda considerável, né? O João Camará era o candidato do Padre Marques na eleição passada. Isso. Por ele não estar presente, eu acho que deve ter faltado. Mas o João Camará também tem a sua liderança. E ele já começou a ter a sua luz própria. Eu acredito que da primeira eleição, o Padre Marques deu uma grande ajuda, né? Porque era o candidato, andava muito com ele, e agora ele estava apoiando e, logicamente, não deu tanto apoio. Mas, mesmo assim, o João Camará teve uma votação boa. Não vamos dizer que foi 1.200? 1.106 votos. 1.100, uma votação boa. Acima de 1.000 votos eu considero bem votados. Bom, aí nós tivemos, então, desses que ultrapassaram a marca de 1.000 votos, eu quero chamar aqui a atenção da votação da Isa, porque eu tinha certeza que a Isa entraria. Eu me espantei com a quantidade de votos, dela estourar assim, mas merecidamente. É um espanto de alegria, né? Um espanto de alegria. É uma, como é que se diz? Uma surpresa agradável, né? Surpresa agradável. Mas porque a Isa é uma pessoa que, quem conhece o trabalho da Isa, ela acorda 2 horas da manhã para preparar as coisas em casa, para poder 3 horas da manhã sair para Fortaleza, levando o que ela chama dos bebês dela. E eu sou testemunha que a Isa chega em casa às vezes 10 horas da noite, vindo de Fortaleza. Então isso aí é um trabalho que vai ficar marcado na história de Itapajé por uma mulher que tem um desprendimento tão grande em atender a população da sua cidade, sabe? É um trabalho realmente que chama a atenção, e para quem gosta de ajudar o próximo, é um trabalho que merece ser exaltado sempre. É edificante, sem dúvida nenhuma. Parabéns aí a Isa, e está aí o resultado. Né? A premiação. É verdade. O povo reconhece. Quando você trabalha e demonstra o amor que você tem, as pessoas, logicamente, agradecem e premiam também. É verdade. Aí nós tivemos, então, aí a série de candidaturas de novatos que conseguiram êxito, né? Por exemplo, o Zé Anão, que é do São Miguel. Também então do São Miguel. São 2 representantes. Olha aí, agora. Passou muito tempo sem candidato, agora botou logo 2. Exatamente. O Zé Anão teve 782 votos. Aí teve o Nonato Etelvino, que teve 762 votos. O Nonato Etelvino também, que teve uma redução nos seus votos. O Nonato, ele tem, onde é o local dele de maior votação, é Santa Rita, aqui na Santa Rita, né? Santa Rita, né? Não tem distrito. Que é de São Pedro. Tem um distrito, porque tem que ter alguma coisinha no interior para poder complementar, né? Mas no passado ele teve 1.032 votos e agora caiu para 762 votos. Tem que acelerar agora nessa para a próxima. Isso. Senão a coisa complica. Aí tem a Gláucia Araújo, que foi a professora. A professora Gláucia, da Soledade. Ela era política? Não, ela me parece que era uma militante muito forte do Padre Marques naquela região. Era uma pessoa que comandava ali, que era um cabo eleitoral importante do Padre Marques. Né? Aí nós tivemos, na 11ª colocação, o Ricardo Góes, que teve 732 votos. Foi, juntamente com o Bruno Francisco, que aumentou a sua votação, porque ele foi eleito no último lugar com 557 votos.
E agora ele conseguiu voltar à Câmara com uma votação um pouco maior, agora com 732 votos. Aí nós temos o Carlinhos Motos com 723 votos, nós tivemos o Neutel Monteiro com 580 votos, um dado importante. O Abelardo do Barateiro, ele perdeu a vaga de vereador na Câmara por conta de 2 votos. 2 votos. Ele teve 578 votos e o Neutel teve 580. Quer dizer, se ele tivesse tido mais 2 votos, entraria porque ele é mais velho ele do que mais velho que o Neutel. Do Neutel. É, por isso é que a gente diz, rapaz, um voto é importante. É importante demais. Você viu quantas prefeituras tiveram Cariús deu empate. Empate e foi ganhou definido a idade. na E idade. teve um município que deu empate e foram olhar as idades, nasceram no mesmo dia. Olha que coincidência. Já pensou? Isso foi, acho que foi em São Paulo. Eles tiraram o mesmo número de votos e nasceram no mesmo dia. Aí foram para as horas. Meu Deus. Quem foi que nasceu mais cedo? Rapaz. O cara ganhou por tantas horas. Não foi porque nasceu 6 meses, 1 ano, 9 meses, não. Por algumas horas na frente. Quando pegaram lá as certidões de nascimento, tem lá. As tantas horas do dia, tal. Pois o cara ganhou exatamente porque tinha nascido algumas horas antes. Outro vai antes. entrar com recurso para provar que o médico errou. Nesse tempo não tinha médico. Não sei nem se tinha médico, não faz muito tempo. Rapaz, já pensou ser decidido dessa forma? Pois teve esse caso que foi extraordinário. E aí nós tivemos, complementando... Isso eu estou dizendo para valorizar, você vê o valor de um voto. Olha como é importante. Importante. E aí, para fechar a conta aqui dos vereadores eleitos, entraram aí mais 2 na área da saúde. O Demar da Saúde, com 539 votos, e Samuel da Saúde, com 426 votos, né? É importante dizer assim, vereadores que ficaram de fora. Haroldo Mota, 679 votos. Pois é, eu ia falar exatamente de 2 vereadores que perderam a eleição, né? Tiveram mais? Tivemos o Lirinha. Pois é, o Lirinha. O Lirinha foi eleito, olha só, essa aqui vale a pena a gente passar. O Lirinha foi eleito na eleição passada com 1.643 votos. O Lirinha teve agora 449 votos. Perdeu 1.200 votos. 1.200 votos, certo? Aí nós tivemos, pronto, foram esses aí dentre aqueles que se candidataram, né? Que buscaram a reeleição. Teve uma renovação de quase 70%? Que nomes... 35% aproximadamente foram eleitos. Só foram 5 dos 13, né? 8 foram novos. Nós temos que retornam Hernando, Josifran, João Camará, Chico Cruz, Nonato Etelvino, Ricardo Góes. Nós temos... Eu não falei Bruno? Não falei Bruno, então vamos lá, vamos colocar de novo. Bruno, Hernando, Josifran, João Camará, Chico Cruz, Nonato Etelvino e Ricardo Góes. 7. Agora são 15, então temos então são 8. Então foi 45%. Né? 45 agora, a 55. É porque eu estava contando 13. Nós tínhamos sempre um representante da família Lira, né, na Câmara, né? Tivemos o Batista Lira, que chegou a ser presidente da Câmara. Nessa agora tivemos o Lirinha, mas nessa eleição, a partir de 2017 não teremos, praticamente nenhum Lira, né, foi uma das famílias realmente que não vai ter representação nesse mandato. Nesse mandato, é verdade. Doutor Bastos, deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta a respeito da eleição de Tejuçuoca. Tejuçuoca nós tínhamos a candidatura, aliás, o prefeito Valmar Bernardo não disputou a reeleição, né? Apoiou a esposa do Edilar Delfrásio, ex-prefeito, a Eloide, e conseguiram uma vitória com uma votação assim importante, porque a gente sabia que lá estava bem disputada a coisa. Ficou 6.420 votos para a Eloide e 5.449 para o Mota Filho, uma diferença aí de menos de 1.000 votos, né? Como é que o senhor analisa esse resultado de Tejuçuoca? A demonstração aí é que o Edilardo, né, que é o esposo da Eloide, continua com a liderança, e o Valmar foi bem também avaliado, né, porque apoiava. Quando o prefeito está fazendo uma má gestão, normalmente
para onde ele vai, né, os eleitores vão para o outro lado. Então, isso, duas coisas se concluem. Primeiro, o Valmar Bernardo estava fazendo um bom trabalho e o Edilardo, né, aí representado pela Eloíde, eu não sabia que ela tinha uma ação também política, né? Normalmente o Edilardo é que deveria ser, mas aí colocou a mulher. Tudo bem, faz parte. E mesmo assim conseguiu. Isso demonstra o quê? Prestígio político do Edilardo. Isso aí é incontestável e a gente tem que reconhecer. De certa forma, né, a oposição do Edilardo e do Valmar se uniram, né? Foi outra ação que eu pensei que eles poderiam fazer, né, tentar disputar palma a palma, mas parece que não. Eles ainda precisam aumentar mais o seu cacife. Não sei qual é o candidato. Era uma pessoa muito boa, o Motinha é uma pessoa que todo mundo gosta dele. Foi presidente da Câmara, vereador, era uma pessoa distintíssima, né? Mas os eleitores de Itajuçuoca, porque eu acho o seguinte, lá existe ainda uma disputazinha Itajuçuoca e Retiro. E as pessoas parece que se não colocar alguém lá, porque o Edilardo é lá do outro lado, é lá de Itajuçuoca mesmo. E o Retiro, eles acham que, eu digo, os eleitores, que a maioria é da Itajuçuoca, né? Se você for somar hoje, o Retiro tem menos votos do que a Itajuçuoca, sede, né? O Retiro é um distrito de Itajuçuoca, distrito grande, importante, mas a Itajuçuoca ainda é a sede, né? E, logicamente, que eles ainda preferiram votar na liderança lá do Edilardo e no apoio que o Valmar Bernardo deu. Então, a conclusão que se tira é que Edilardo continua liderando. Ele que foi prefeito 2 vezes, colocou o Valmar Bernardo, foi eleito, e agora colocou a mulher e consegue eleger. Então, um político, um líder que elege 4 vezes mandatos, mesmo sendo 2 dele, uma de um amigo e um da esposa, é porque é uma grande liderança. Nós temos que reconhecer a liderança de Edilardo. Ele tem um trabalho muito, né, profícuo, ele é aquele trabalho formiguinha, ele não para. O Edilardo é todo tempo se mexendo, vai para lá, vem para cá, está aqui no Trairi, mas está ajudando lá o município como pode. Então, é aquele político que é o político profissional, é que dedica. Embora ele tenha outras atividades, hoje o Edilardo mexe com muita coisa, parece que ele é empresário, tem, né, algumas empresas lá no Trairi, não sei aonde, mas ele tem o trabalho, né, ele mantém, ele sustenta, ele alimenta a política 24 horas, 7 dias da semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano. E o resultado, logicamente, que é positivo. Comprovar o que o senhor está dizendo é que quando foram abertas as urnas do Retiro, foram as primeiras que foram computadas, o Mota Filho teve foi lá para cima. Correto. Teve uma diferença agora, só que a diferença que ele teve lá não foi o suficiente para cobrir a de todo o município. Perfeitamente. Então as pessoas ainda estão ainda com essa divergência. Não vou, porque aí a preocupação deles é mudar a sede para o Retiro. A sede do município pode passar. Então essas coisinhas pequenas ainda prosperam lá, não sei porquê. Mas é importante que haja realmente um amadurecimento do município como um todo. Na composição da Câmara Municipal, chama a atenção 2 votações. A primeira do Britinho. Britinho que na eleição de 2008 foi eleito vereador na cidade. Em 2012 foi eleito vice-prefeito do Valmar Bernardo. E agora voltou para a Câmara com a maior votação no município. Quem é o vice da Eloíde? É o Hamilton Camelo, que era vereador do PT e que formou com ela. Trocou com o Brito. Exatamente. Britinho, né? Exatamente. Britinho, agora tu vai para a Câmara e eu vou para teu lugar na vice-prefeitura. Exatamente. O Hamilton é o vice-prefeito de Itajuçuoca. E o Hamilton é de onde? O Hamilton Camelo, eu acho que ele é mais sede, né? O Hamilton Camelo, eu acho que é mais sede.
Pois é. Agora, uma outra votação que me chamou a atenção também, e aí foi uma surpresa não tão agradável, foi a votação do Guto Mota, doutor Bastos. Ele que na eleição passada ele chegou a ter 621 votos, ele teve apenas 398 votos. Mas eu vou tentar justificar aqui. Pois não. O Rude, ouvinte aí da nossa querida Taju Suoca. O Guto no início era candidato a prefeito. Isso, exatamente. E quando a pessoa é candidata a prefeito, ele abdica dos votos de vereadores. Não, pode ficar com fulano, ciclano. E no final ele teve que se compor com o Mota Filho para o Mota Filho ser o prefeito. E quando ele voltou para ser vereador, a base dele já a grande maioria dos chefes políticos e cabos eleitorais dele já estavam comprometidas. Porque ele mesmo tinha doado, sim, tinha generosamente ofertado aos amigos para votar nele para prefeito. Quando ele deixou aquela história, tudo tem que ser bem planejado, porque de repente você, de uma hora para outra, era prefeito e passa a vereador, a coisa muda e não dá para reverter. Os compromissos já estavam assumidos. Os compromissos já foram assumidos, até porque as lideranças já começam a trabalhar no outro dia, porque tem que correr cedo, até porque a eleição é muito pequena. Né? A eleição nossa foi muito pequena, né? 45 dias, os recursos também muito pequenos, por sinal isso foi muito bom para a democracia. Né? A campanha pequena, na cidade ficou limpa, as histórias de compra de voto diminuíram, acho que substancialmente. Só para você ter uma ideia, na eleição passada, né, de 2012, aliás, gastou-se 6 bilhões, isso no país, claro, 6 bilhões, esse ano 2 bilhões e uns milhões aí a mais, ou seja, ficou praticamente 35, um terço do que foi gasto há 4 anos atrás. Então isso é bom para a democracia, porque faz mais justiça, as pessoas pobres têm mais condições de concorrer, né? Porque do jeito que as coisas vinham, já pensou 6 bilhões, esse ano 12, no outro ano 24, como é que ia ficar isso aí? Não tinha Petrobras que aguentasse mesmo, viu? Tinha que arrumar uns 4 Petrobras para fazer estas eleições, ou faziam essa redução, porque agora é todo tempo diminuindo, né? 2 bilhões, no outro ano, daqui a 4 anos, é para ser 1 bi. Então, é aquelas pessoas que têm serviço prestado, que têm realmente reconhecimento e ser reconhecido pela sociedade, porque senão nem entre, porque o povo repudia. Bom, doutor Bastos, e lá a composição da Câmara ficaram 7 vereadores da situação, com a Eloíde, e 4 na oposição. 7-4. 7-4. Então foi uma maioria justificando, inclusive, né, a vitória com essa maioria, né, praticamente 2 terços. Quase 2 terços. Não, tem 2 terços. Né? 2 terços. São 11, né, 22 dividido por 3 dá 7, 8. Faltou um. Falta um, não tem 2 terços. Mas é quase 2 terços, tem razão. Verdade. Doutor Bastos, indo agora um pouco para Irauçuba, nós tivemos lá uma eleição que aparentemente era uma eleição que estava muito acirrada, mas que quando se abriu as urnas, abriram-se as urnas, se comprovou uma vantagem de quase 1.700 votos em prol do Nonatinho. O que eu disse do Edilar, a mesma coisa é o Nonatinho. O Nonatinho mostra a liderança que ele fez, realmente, quando você faz, aí serve de exemplo aqui para Itapajé. Quando você faz uma gestão séria, competente, transformadora, as pessoas não esquecem. Nonato foi eleito 2 vezes, Nonato apoiou e ajudou a eleger Zé Mota, e agora Nonato se reelege. Então, 4 mandatos, meu amigo, isso é como se fosse 4 eleições. Ele está sendo a terceira, mas ele ajudou ao Zé Mota, é como se fosse o candidato dele, até porque o Zé Mota era um vereador lá do Mici, uma pessoa extraordinária, pessoa boa, e até porque também não pôde fazer uma boa gestão, porque os 4 anos passados, com a nossa
ex-presidente Dilma, foi realmente, tinha que ser um milagre para fazer uma boa gestão. Então, alguns, tem as exceções, aí eu falei há pouco do Valmar Bernardo, realmente, Valmar Bernardo tirou leite de pedra, literalmente, para fazer, porque era todo tempo lá no governo, lá não sei aonde, lá no ministério tal, o Danilo levava para cá, para poder sair bem na foto. Então, se fizerem uma boa gestão, você tem a capacidade e a probabilidade de se manter no poder por muito tempo. Agora, não fazendo, só dura os 4, aliás, não dura nem os 4 anos. Com 3 anos, a própria sociedade já está tentando, né, tirá-lo porque não tem como fazer a limpeza. Doutor Bastos, agora um dado importante na Câmara Municipal de Irauçuba. Dos 11 vereadores, apenas uma retorna. Cléia Caetano, restante, renovação. Cléia Caetano, aliás, uma grande vereadora, e é porque que ela foi reeleita exatamente pelo trabalho que essa senhora faz lá dentro de Irauçuba, né? E ela quase repete a votação dela. Ela teve na primeira manteve, 750, né? E nessa agora 747. Pois é, extraordinária, uma vereadora realmente de muito serviço prestado. A gente só ouve falar do trabalho que essa senhora desenvolve e desempenha lá dentro de Irauçuba. Para vereador, o mais votado foi Carlos Felipe, filho da Valderina, né? Da vereadora. Lá do Juá, não é isso? Que era a candidata a vice-prefeita do Nonatinho. Substituído pelo delegado. Pelo delegado, né? Que também tem o Rogério do delegado, que foi eleito vereador. O Rogério do delegado é filho? Não, é filho do delegado, né? É o Rogério do salão, do futebol de salão? É? Ah, pronto, então, muito bem. Pois é, então a renovação lá foi de 90% nesse caso. Não é, rapaz? Que coisa, eu acho que é a cidade que mais renovou. 10 vereadores dos 11 são neófitos, né? São novatos. Verdade. Praticamente foi uma limpa total lá na vereança. Foi uma reforma completa. Rapaz, a nossa sociedade está começando a, né? Pelé dizia há muito tempo que o povo não sabia votar, mas eles aprendem, o Pelé. Tenha calma, isso é o tempo que, né? É a prática que faz o eleitor se transformar, né? E é bom se transformar. Nós evoluímos em algumas coisas, tem algumas coisas que ainda nós somos atrasados, precisamos melhorar, né? Nós falamos muito aqui nessa história de compra de votos, que eu acredito não teve, né, nenhuma, pelo menos não houve nenhuma reclamação, não houve nenhuma denúncia. Nós tivemos apenas o caso de uma prisão, foi feita pelo próprio promotor, mas foi por desacato, né? Duas, né? Duas prisões. Uma foi mais... uma boca de urna e uma desacato. Pois é, muito pequena. Agora, eu achei muito... A nossa eleição foi muito tranquila. Graças a Deus. No dia 2 eu comentei até com você aqui, Rudy, você estava aqui antes de iniciar seus trabalhos, nós demos aqui uns flashes, e eu, surpreso com a tranquilidade da eleição. Então, parecia que não era dia de eleição, a não ser no locais das urnas, porque tinha aquele pessoal entrando e saindo, mas também diferente. Na eleição de 2012 para prefeito, que eu falo para prefeito, para deputado é mais tranquilo, mas para prefeito, rapaz, foi assim, foi uma verdadeira maratona, foi um absurdo. E esse ano, rapaz, foi tranquilo, foi assim, uma calma, uma paz, que eu pensei até, rapaz, não está havendo eleição. E uma surpresa importante, nós que temos 33.040 eleitores, sim, votaram, votos úteis, 28.962, apenas 12,2%, votos nulos, brancos e, né, ausentes e abstenção, 12,2%, quando no Brasil foi 17%, e no Rio de Janeiro e São Paulo chegou a 20 e tantos por cento, 25%, 28%. Verdade. Nós tivemos, se eu não me engano, 10 a 15 cidades no Brasil que tiveram abstenção acima de 30%. Chegou a 30%. E uma dessas cidades era a cidade de Ipueiras,
Lá nós tivemos 32% quase Ipueiras aqui no Ceará. Então, foi uma eleição que... Quer dizer, isso demonstra a decepção do eleitor. Me parece que lá em Ipueiras, eu passei lá 2 anos e meio. Minha filha mais nova é nascida lá. E Ipueiras, ela tem uma particularidade muito grande de se tomar título para a pessoa não ir votar. É uma prática que é comum. E como lá as pessoas ainda, infelizmente, ainda têm algumas dificuldades na cultura, no entendimento, porque o fato de você não estar com o título não impede você de votar. Claro, você vota com 5 documentos que tem foto. Aliás, né? você nem precisa levar. Você sabendo qual é a sua sessão, você vai direto. Então, me parece que é uma cultura ainda muito arraigada, promovida por alguns grupos políticos. Não sei qual que colocou em prática, mas o fato é que se teve uma eleição lá, foi decidida por 180 votos. Né? Uma eleição muito acirrada. Então, mas isso foi uma coisa que fez com que esse resultado fosse dessa forma, né? Alguém saiu beneficiado, lucrando com essa prática, né? Infelizmente. É chato. Bom, doutor Bastos, nós vamos fazer o último intervalo comercial. Na volta. Pois não? Não, posso ir? Posso ir direto? Então pronto. Então vamos aqui trazer algumas participações. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Jane Gomes. Ela pede para a gente mandar um alô para ela lá na Santa Rita. Tem também o Lindenberg Lopes, que está aqui ouvindo a gente. Adriano Braga, um forte abraço. Vaneida Gomes, Liana Salles, Liduína Bezerra. Tá? Deixa eu fazer aqui uma lembrança de 2 pessoas. Pois não? 2 pessoas extraordinárias pela idade e pela audiência também que eles nos dão. 2 nonagenários. Pois não. 90 anos. Você sabe muito bem quem são. Sim. Nosso querido Geraldo Cruz, que fez essa data maravilhosa, e o nosso amigo Natan, aqui, nosso vizinho, né, que sempre nos ouvem e com certeza gostariam também de mandar um abraço para você. E hoje eu recebi, doutor Bastos, aqui, antes da gente entrar no ar, a visita da esposa. Pronto, a esposa do seu Geraldo Cruz, que veio aqui me conhecer, veio me trazer um abraço e fiquei muito feliz. Eu gosto muito de saber que pessoas como o Natan e como o Geraldo são nossos ouvintes. Isso nos envaidece, né? Isso dá um orgulho tão grande, envaidece. Verdade. É uma vaidade positiva. Positiva. Olha, lá na Taperoaba, quem está nos ouvindo é o Cirineu. Cirineu lá na Taperoaba, Sobral, ouvindo a gente agora. Quero mandar um abraço para a Jamile Brandão, que pede aqui para me fazer o registro, porque o seu Olavo Brandão, ele mora no Barateiro, tem 83 anos e não perde o Jornal Integração, está todo dia ligado aqui com a gente. E vamos festejar também os 90 anos dele. Olha, pronto. Nós estamos festejando os nossos ouvintes, Olavo Brandão. Um abraço aí pro seu Olavo. Pronto, perfeito. Tem aqui a participação do Felipe Guimarães, mandando um abraço aqui pra gente também. E eu quero registrar, doutor Bastos, que o Pelé ligou agora. O Pelé, conselheiro tutelar. Eu pensei que era o Pelé. Pronto, jogador. Edson Arantes, o senhor citou ele, né? Rapaz, será que o Pelé já está nos ouvindo também? O Pelé ligou parabenizando o senhor pelos seus comentários. Obrigado, Pelé. Bom, doutor Bastos, nós tivemos as eleições nas capitais e aí a gente vai começar esse giro por Fortaleza. Né? Fortaleza que colocou no segundo turno tanto Roberto Cláudio, prefeito que busca a reeleição, quanto a candidatura de Capitão Wagner. Correto. Como é que o senhor recebeu o resultado, principalmente a Luiziane Lins ficando só com 15%? E como é que o senhor prevê aí o segundo turno? Pois é, que coisa interessante, né? Esse resultado, Rude, ouvintes, internautas, telespectadores, eu já tinha mais ou menos, até porque as pesquisas mostravam, né? Ele estava numa situação confortável de 38 ou 40%, a média era de 36 a 40. Bom, agora vamos para o segundo turno. Então, ele fez, a campanha dele ela estava mais substantiva, né? O Capitão Wagner tinha uma mídia muito boa, né? Criou um produto que é o Capitão Wagner. O
Capitão Wagner não tem experiência de gestão. Ele foi vereador, foi deputado estadual e liderou, né, os policiais aí numa época do levante, né, de uma greve. E, por sinal, criou um transtorno muito grande. Mas o marqueteiro dele, rapaz, fez uma maneira tão, né, uma pílula tão bacana, rapaz, que muita gente realmente aceitou aquilo como, né, verdadeiro. Apesar de uma parte grande não aceitou, que votou no Roberto Cláudio. Bom, agora vamos o preto no branco. Acho que o segundo turno é o preto no branco. Uma coisa importante a favor do Roberto Cláudio, Rude, é exatamente, ele elegeu 30, a coligação deles elegeram 30 vereadores. De 43 De possíveis. 43. E tem mais 4 que são simpáticos, que não é da coligação dele, mas é simpático. Então são 34. Tu imagina, né, o exército deste trabalhando com seus eleitores, né, são 34 vereadores que tiveram voto com o Capitão Wagner, com a Luiziane, mas que agora vai concentrar esforço. Então eu acho que essa eleição praticamente, para mim, está definida. Vai dar, eu acho quase impossível. Lógico que política é a arte do impossível. Mas pela lógica... Eu acho até que pelos os candidatos que ficaram de fora, né? Pelos partidos dos candidatos que ficaram de fora, que vão apoiar um dos dois, eu acho que a grande maioria vai apoiar o Roberto Cláudio, até porque a lógica racional... Não se entende, por exemplo, o PT da Luiziane, que teve quase 200 mil votos, não se entende que alguém do PT vá para o Capitão Wagner, a não ser a própria Luiziane. Ela vai, né? Eu acho que ela vai ficar ela neutra. vai liberar. Né? Porque não tem como, né? Porque o PT não vai ficar do lado do PMDB e do PR, que foram os partidos né, exatamente, que defenderam, e do lado do Tasso, que defenderam o impeachment. Porque né? aí seria para eles E outra, o próprio contrassenso. Governador do estado apoia o Roberto Cláudio. E é né? do PT, é do partido da Luiziane. Exatamente. Né? Então, né? eu acho que... O Heitor Ferrer, que teve aí 90 mil votos, deve também, eu acredito que... Esse aí é que eu acho que pode ter assim uma oposição. Sim. Eu digo ele, não o partido, né? Ele não deve subir em palanque. Exatamente. Ninguém, até para preservar a eleição dele de deputado. Isso. Porque ele saiu mal na foto. Isso. Foi um dos perdedores, foi o Heitor. Aquela história, quando polariza, eu tenho muito medo quando uma eleição polariza. Aqui, no caso de Itapajé, polarizou. Isso. Né? Eu dizia até para você, eu digo, Sim. a eleição virou plebiscitária em Itapajé. Está sendo Padre Marques e Batista Braga, exatamente Toninho e Dimas. Então, quando polariza, as pessoas tomam partido e não usam nem a razão, é a emoção. É a emoção. Então, lá em Fortaleza, a mesma coisa. Foi capitão, eles conseguiram trazer os dois. Então, os demais... É que eu acho que no caso da Luiziane, eu acho que o grande erro dela foi começar a campanha batendo demais no Roberto Cláudio. Quando, no meu entendimento, eu achei que faltou essa sensibilidade ao marqueteiro dela, ela devia ter entendido que a primeira eleição... dela, e o concorrente dela... Era outro. Era outro. Então, para chegar a disputar com o Roberto Cláudio, tinha o primeiro turno. Então ela tinha que se garantir no segundo turno. Então o adversário do primeiro era o Capitão Wagner. Exato. E quando ela se apercebeu disso, foi faltando aí uma semana ou duas, aí já era tarde. A Inês era morta. Exemplo lá, São Paulo. Ninguém batia no Dória. Exatamente. Ninguém batia no Dória. Ninguém esperava que a eleição de São Paulo acabasse no primeiro turno. Pois é. Ninguém. E ninguém batia no Dória porque eles sabiam que o Dória iria para o primeiro turno e eles estavam brigando pela segunda vaga. Então era Russomano, era Marta. Radar e Marta. Eles ficaram se degladiando para poder ser um deles para o segundo turno. Só que lá foi... É verdade. Foi uma avalanche de voto para o Dória. Me diga uma coisa, no placar geral aí, o senhor acha que quem ganhou quais foram os maiores perdedores a nível nacional? Quem ganhou mais? Não, quem ganhou, sem dúvida nenhuma, o PSDB. O PSDB foi o grande vitorioso no Brasil. Né? São Paulo foi o trunfo, né? E, logicamente, aí entra o Alckmin. Se a Lava Jato... Agora, eu quero dizer também que essa eleição... né, não justifica um favoritismo total para 2018. Né, porque vai depender da gestão do Dória,
vai depender da Lava Jato, tem muitas variáveis aí no caminho, mas hoje, se você pensar, se a eleição de 2018 fosse amanhã, o PSDB ganharia com o pé nas costas, porque o PT foi o grande derrotado, perdeu 400 e tantas prefeituras, as principais prefeituras, talvez só eleja um prefeito de capital, e é lá no Acre, né, com 170 mil votos. Então, o grande derrotado dessa eleição, exatamente chama-se Partido dos Trabalhadores. Saiu lá de sexta posição, aliás, de terceira posição para 10ª posição. Então, foi o grande derrotado e o grande vitorioso, logicamente, foi o adversário dele, né? Porque a história da polarização é PT, PSDB, foi o PSDB. Aqui no Ceará, os Ferreira Gomes ainda vão ter um tempo razoável, porque dos prefeitos aí, mais de 60, se eu não me engano, o PDT conseguiu eleger 50 e poucos, 54 prefeitos, se eu não me engano. Só o PDT. Olha, você imagina a força de um partido desse, de um grupo político desse. Eu pensei que o menino iria ser uma outra força muito grande, o Domingos Filho, mas infelizmente o Domingos Filho perdeu na própria cidade, né? Na própria cidade a esposa dele. Perdeu a reeleição. Isso foi extremamente grave e preocupante, né? Porque eu achava que das 4 vagas para 2018 no Ceará, que era governador, vice-governador, senador 1 e senador 2, um deles era do Domingos Filho. Agora, com essa rearrumação, eu estou preocupado se isso vai... No caso do Domingos, ele conseguiu, eu acho que o resultado não foi tão ruim para ele. Ele conseguiu no Ceará, ele tem vários... Calcaia dele, né? Calcaia não é dele. Pode ser. É PMB. Quem é o dele lá de Calcaia? É o Naumi. Ele está voltando, mas o Ferreira Gomes também está voltando. O Camilo também está voltando, ele está devendo a muita gente essa eleição. No caso do Domingos Filho, nós temos aqui algumas informações. Por exemplo, ele tem o comando do PMB e do PSD. Que é educação. Me parece que, outro dia colocado no grupo dos radialistas, me parece que ele consegue fazer, no meio desses dois partidos, cerca de 35 prefeitos, mais ou menos, o que não deixa de ser uma expressividade. 20% do eleitorado, depende da quantidade de votos desses municípios. E da quantidade de votos dos municípios. Porque, por exemplo, se você pegar hoje o PSDB vai eleger no Brasil esse ano, se der certo o favoritismo no segundo turno, vai chegar a 36 milhões de votos. O PSDB elegeu, há 4 anos atrás, 695 prefeitos. Agora ele conseguiu, no primeiro turno, 793 prefeituras, um crescimento aí de quase 14%. Já o PMDB, ele tinha 1028 e esse ano para 1021, caiu um pouquinho. Né? Já o PT, em 2012, havia conquistado 638 prefeituras. E agora? Agora caiu para 256 cidades e passou a ser o 10º colocado no ranking dos partidos. Eu falei há pouco exatamente isso. O PT foi o grande derrotado. Então, Rudy, eu acho que Fortaleza, o estado do Ceará, os Ferreira Gomes ganharam em Juazeiro do Norte, né? Isso aí é misturado aí com o governador Camilo Santana. De forma até tranquila, ganhar em Sobral. Ganhar em Sobral, né? Que a gente pensava que ia ter uma disputa, uma dificuldade, uma disputa. 13 mil votos. Quando me perguntavam quem é que ganha em Sobral, eu respondia da seguinte maneira: os Ferreira Gomes não perdem. Eu não dizia quem é que ganhava, mas dizia: os Ferreira Gomes não perdem. E realmente eles têm uma força colossal lá em Sobral, né? Não tem nenhuma dúvida, eles estão elegendo, a gente fala aqui em 4, eles estão lá. São 2 de Ciro, 1 de Leônidas, 1 de Veveu e 1 de Ivo. São 5, né? Não, 2, 4 de Leônidas, 1 de Veveu, 5 e agora o do Ivo. Eles estão a 6, né, gestão à frente, a 6 gestões à frente do governo de Sobral. Então é uma liderança extraordinária, a gente tem que reconhecer e logicamente,
no Ceará não é diferente. Eles vão conseguir pegar Calcaia, Sobral e Juazeiro, né, e Fortaleza. Agora eu acho que eles vão se considerável. dedicar a Calcaia e Fortaleza, né? Que são as duas cidades que vão ter segundo turno no Ceará, né? Até porque não teria outra. Calcaia e Fortaleza. E assim, só para complementar, o PDT elegeu no Ceará 51 prefeitos. E pode chegar a 52 no caso. Aliás, 53. 52 com Fortaleza, que o Roberto Cláudio é PDT. Em Calcaia não é, em Calcaia é PMB. Ganhou no primeiro turno. Mas ainda tem o segundo. Esses aqui são 51 no estado que já ganharam no primeiro turno, né? Então esse aí já quase 30%. 27%. Isso. 27%. Agora com a vitória em Fortaleza, que deve ser festa. E se colocar o número de eleitores, eu acredito que eles estejam com quase 50%, porque 51 municípios são os grandes municípios, né? Verdade. São os grandes municípios. Eles perderam aonde? Em Itapipoca, né? Que quem ganhou foi o PSDB, com João Barroso. Né? Barbalho, o governador, também perdeu, né? Na terra dele. O governador perdeu, era um cunhado, não sei se era cunhado dele. Ou era uma Barbalha, ele perdeu. O Eunício tem comemorado muito duas vitórias, né? Ele comemorou muito a retomada de Lavras, né? Que foi a cidade que ele perdeu com o doutor Tavinho na eleição passada. Ele comemorou muito agora que ele colocou o sobrinho dele e comemorou muito também a derrota do governador lá em Barbalha, né? Pois é. Parece que ele se dedicou... Não só eu perco na cidade que nasci, não. Pois é. Ele também perde, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, não. E eu acho que são coisas assim que demonstram o perfil de cada um, né? Você, no caso dos Ferreira Gomes, eles viam a situação dos maiores colégios eleitorais, né? Então, para eles, tudo bem, perder em Lavras, perder em Barbalha eram derrotas, que derrota é derrota, né? Mas ganhar em cidades maiores, né, me parece que não teve esse mesmo empenho do senador. Exato. Eu estava aqui me lembrando do nosso deputado federal. Sim, Danilo. Que perdeu em Itapajé, a terra dele. Mas engraçado, né? O Padre Marques era um aliado que, na realidade, o grupo dele se dividiu, né? Sim. Kelsey vota em Danilo, Padre Marques votou em Danilo e nessa eleição eles se dividiram. Agora, Danilo ganhou em Itapipoca. Ganhou em Itapipoca, ganhou em Irauçuba. É deputado, né? Em Tejuçuoca. Ganhou em Tejuçuoca. Né? Agora um detalhe. Perdeu em Umirim quem ganhou foi Filipe Uchoa. O candidato do Zé da Marieta perdeu. Isso. Agora sim, um detalhe. Eu acho que tem coisas que às vezes acontecem que cooperam pro bem de um resultado. E assim, eu acho que nessa ação do deputado Danilo Forte, na candidatura do Kels, eu acho que foi, na minha modesta opinião, preponderante para a vitória do Dimas, porque eu acho que se não fosse assim, eu acho que teria uma vitória do... Indiretamente ele contribuiu para a eleição. Para a eleição, porque eu acho que se tivesse sido apenas as duas candidaturas e mais a do Edgar, pelo que a gente viu do resultado, daria Tony Cruz. Com certeza. É possível que aconteça isso. Né? Pois é. E depois a gente vai perguntar ao deputado Danilo, que estava disputando em 42 municípios, né? Pessoas ligados a ele. Depois a gente faz uma... Aliás, o Danilo deu uma aula na TV Diário. Você não assistiu? Eu não pude porque eu estava aqui... Foi simultâneo. Foi aqui, no mesmo foi, na hora que eu estava aqui As pessoas que me falaram, doutor Valdenei Rolim, que é um médico cardiologista lá perto de Iguatu, não é Cedro, ele tem até uma rádio lá, perto de Iguatu. Depois eu lembro, não sei não me lembro aqui o município, mas ele disse, seu primo fez uma apresentação perfeita da política cearense. Ele analisava, né, cada município, como é que foi, quer dizer, ele tem um conhecimento extraordinário de toda a política cearense, não é só da nossa rede do Vale do Curu e Aracatiaçu, não. É de todo o Ceará, município por município. Então, foi uma experiência extraordinária. Ele que é o presidente do PSB, que foi um dos partidos que, apesar de ter diminuído, né, também do número de capitais, foi um dos que também diminuiu um pouquinho, mas
ele fortaleceu, né, a estrutura partidária dele no Brasil todinho, porque lançou mais candidatos, porque formou mais diretórios. Então ele fez um trabalho, o Partido Socialista Brasileiro fez um trabalho muito bonito no Brasil e ocupou um espaço. E detalhe, se tratando aqui no Ceará, o Danilo ele pegou assim uma missão meio que ingrata, né? Que foi retomar o PSB depois da saída dos Ferreira Gomes, né? Você que não com imagina a mão de obra. A mão de obra, né? E terra arrasada, porque a turma leva tudo. Pois é, só... quem imagine que o PSB, ninguém, né? o próximo quando tinha os Ferreira Gomes, era uma força. Era uma força. O partido Danilo, mas que no Ceará era gigante. Isso. O PSB era um partido mediano e que quando teve os Ferreira Gomes passou a ser grande. E com a saída dos Ferreira Gomes voltou ao seu tamanho médio que tinha. Era médio, então, quer pequeno, dizer, médio pequeno. Era, só tinha os novais. Só tinha os novais. Então, assim, no meu entendimento, a missão do Danilo foi assim muito, a gente entende a coragem que ele teve para pegar o partido, né? Mas a gente vê também que o resultado que fosse já ia ser significante. Tudo é positivo. É positivo. Porque ele estruturou o PSB em todo o estado do Ceará. Não foi um trabalho hercúleo, reconhecido, e todo mundo sabe disso. Não é à toa que hoje o governador tem uma estreita relação com ele. E hoje ele é uma das lideranças maiores aqui do cenário estadual cearense. Entre Tasso Gereissati, Eunício Oliveira, Ferreira Gomes, Danilo Forte. Hoje ele é tem uma estrutura partidária com voz dentro do cenário político estadual. Graças a esse trabalho, né, que ele é um gigante, ele não para, ele faz, né, dedicação 24 horas durante 365 dias por ano. Doutor Bastos, essa era a nossa pauta para o dia de hoje, né? Falamos, basicamente, o assunto foi eleições, né? Eleições, aí natural. Nós estávamos devendo esses comentários, nós ficamos assim mais, né, light, vamos chamar assim, mas eu queria fazer referência a um assunto importante. Hoje está sendo, né, votado, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal um assunto muito importante para a Lava Jato. Não sei se você está sabendo, sim. Né, a história da segunda instância, as pessoas que são julgadas na segunda instância já devem ser presas, ou serão, né, recolhidas para recorrerem a quarta instância. O que você acha? Vai passar? Rapaz, eu estou torcendo para continuar, porque se não continuar, eu acredito que enfraquece substancialmente a Lava Jato, que foi uma das conquistas do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Não resta a menor dúvida, é verdade. E eu não sei nem por que está sendo votado novamente, porque 7-4, né, eu acho que estava suficiente. Né, agora tem uma possibilidade. Eu percebi, né, porque tinha duas pessoas que poderiam, tinha dois ministros que poderiam mudar o voto. Quem são eles? O Toffoli, né? O Toffoli, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Mas pelas palavras do Gilmar Mendes agora durante a eleição, eu notei que ele voltou a reforçar, porque se o Gilmar Mendes, o Toffoli perceber que o Gilmar Mendes não vai mudar, ele também não muda o voto. Porque eles podem mudar, né? Eles votaram, mas eles podem se arrepender e mudarem de voto, né? Se mudar, vai ser um desastre para Lava Jato. É lastimável, lamentável em todos os sentidos. Então vamos torcer, vamos fazer figa para que se mantenha, né, essa decisão do Supremo, que é julgado em segunda instância, ele tem já obrigação de cumprir pena em regime fechado. Agora vai ser assim uma confirmação muito grande de que o governo, né, Michel Temer, né, tinha realmente um interesse, né? Em estancar a sangria? Eu acho que não digo estancar, mas diminuir
a forma ímpeto, como estava sendo, né? Toda ímpeto. semana a gente tinha notícia, mas não né? parou não, É, essa não parou, semana já é teve. verdade, é verdade. Sabe que na Bahia o Negro Monte... Sim, já, sim. né? E o irmão dele é o mais forte, eu não sei se é o irmão, ou também foi ministro das cidades. É verdade. Já foram, né? Já estão prestando depoimentos e muita gente está sendo convidada coercitivamente a prestar depoimento. Eu não sei se houve prisão, se foi decretada a prisão preventiva. Foram muitos pedidos daquela condução coercitiva. Então a Lava Jato continua célere e já é um ramo, né, lá do Pimentel, né, do governador de Minas, que é acrônimo, né? Isso. Que já é um ramo, uma filhote da acrônimo, já está na lá, Bahia. Que é a Hidra Lex, alguma coisa assim, porque Hidra... Esses nomes, rapaz, eu queria saber o que é que faz o cara que cria esses nomes. grego. Acho que tem um cara só pensando isso aí. É porque a Hidra, você corta uma cabeça, ela nasce duas, ela nasce três, ela nasce quatro, ela vai se multiplicando. Então, a história da Petrobras, né, dessa corrupção, ela tem muitos ramos. Você corta aqui, nasce dois ali, corta dois, nasce quatro, como o rabo de lagartixa, sempre nascendo mais um, dois, três. Né? Então, é uma coisa que nós temos que informar a nossa sociedade, que está acompanhando, mas é bom saber também das nossas opiniões aqui.